Quinta-feira, de novo. Cara, eu fico feliz da vida quando vai chegando quinta-feira, principalmente quando a gente tá lá no boteco, eu vou tomando uma, né? Eu falo, bom, hoje quinta-feira é o dia da gente bater um papo e depois tomar, ó, aproveitar para curtir, tomar uma, começar. Até porque amanhã já é sexta-feira e sexta-feira é o dia que a gente joga para Deus. É isso, padre? Se for sexta-feira santa, não, né? Sexta-feira santa tem que... Mas é isso, cara. O empresário precisa descontrair. É um momento de relaxar, falar de uma forma mais descontraída, ter um momento, ter grupos para trocar ideia, para falar besteira também. Mas a gente precisa relaxar. A vida é muito complexa, tudo é muito complicado, depende de lei. E trabalhar, a gente sabe. E o assunto de hoje é tão complexo que a gente vai falar sobre profissionais, sobre mão de obra, sobre funcionários. Quer dizer, essa é uma doença que as empresas vêm questionando o tempo todo. Fala, cara, como tá difícil achar gente comprometida, como é difícil encontrar profissional. Essa é uma dor que os empresários vêm colocando cada vez mais. E aí, esse é um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo enriquecedor. Será que está faltando gente realmente boa? Será que nós, empresários, não temos que nos preparar um pouco mais para receber uma nova geração de mão de obra? Pô, a gente tem uma garotada entrando no mercado. Tem aqui da universidade, da Anhanguera, que está se formando, mas é uma geração nova e eu não sei trabalhar com isso. Como é que eu vou trabalhar com uma geração nova? Pô, tenho 40 anos de história, como é que eu vou contratar um garoto de 22 anos, que está acabando de se formar, e esse garoto quer me mostrar um novo caminho, mas sempre deu certo. Eu sempre fiz assim, sempre foi desse jeito. Influencer, vou chamar, estão falando que eu tenho que chamar uma influencer para minha empresa. Você tá doido? Quero pôr na televisão, não ficar uma menina. Quem é ela para falar do meu produto? É assim, cara, as coisas mudaram e contratar pessoas não é fácil. É fácil? Não. Não é. Antes disso, professor, o nosso coordenador da Anhanguera, tem uma pergunta para fazer, mas até antes, coordenador, se você me permitir, eu só vou comentar com vocês assim, nós estamos aqui, puta, é um prazerzaço. Hoje a gente termina esse ciclo, esse modelo que nós mudamos um pouquinho nas últimas semanas, que nós estamos aqui na Anhanguera, na Faculdade Anhanguera, que pertence ao grupo Croton, que pertence ao grupo Cogna, o maior grupo de universidades do mundo. Gostoso, né? Pô, é legal falar isso. Uma hora nós vamos falar assim, a maior loja de materiais de construção do mundo. Sou a maior influencer do mundo. Olha que legal isso. Tenho a maior resort para idosos do mundo. Olha que legal. E aí seria assim, é muito legal, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado mais uma vez ao diretor André, ao coordenador Luiz Alberto, perdão, e ao professor Marcelo, pô, que deu a carta aí para vocês, que nos acompanha e pediu aí para a gente fazer aqui. E muito legal ter os alunos participando, os alunos que têm conhecimento bacana. Uma universidade é a maior do mundo, só pode ter os melhores alunos. Parabéns aí pela estrutura, viu, professor? Obrigado. Você tem uma pergunta para a gente também, não é isso? Para o Jonatas, você falou que ia fazer. Para o Jonatas, pergunta. Já agradeço, né, em nome da Faculdade Anhanguera de Jundiaí, a presença de vocês, a iniciativa da gravação do programa aqui. E já ratifico, em nome do nosso diretor também, que as portas estarão sempre abertas. Ô, garoto, mas vai ter cachaça a próxima vez? Não, né? Não, a universidade não pode. O regulamento não permite. Legal. Vamos lá, tem a pergunta para o... Jonathan, você atua num segmento de mercado comum, né? Existe, às vezes, mais de uma empresa até no mesmo bairro, né? Então, eu acho que mais necessário, né? Muito necessário. Então, eu acho que isso é um desafio, né? Você saber que você tem ali concorrentes que muitas vezes trabalham, né, os mesmos produtos de forma muito parecida, mas, por outro lado, também eu acho que é uma grande oportunidade para que a empresa demonstre suas virtudes, como você mesmo já pontuou algumas coisas aqui, né? Aí eu quero saber, assim, sobre a questão da empresa em si e dos seus colaboradores, né? Como que, talvez até um viés também um pouco para o bloco, no que a Dani faz, né? Ah, tá. O que a Dani faz, que como que essa influência digital ou esse meio, né, que é relativamente novo para o mercado, vem mudando ou vem
o seu dia a dia, né, de empresário, o seu dia a dia na empresa, lá, de trabalho, realmente, assim, né? Tá muito em moda, espero que continue, né? Esse faça você mesmo, as pessoas gravam um vídeo mostrando isso, né? Olha aí. Como que tem influenciado o seu mercado, né? E como a empresa vem trabalhando com relação a isso? Obrigado. Te ferrou, hein, bicho? Uma pergunta difícil aqui só. Obrigado pela pergunta. E assim, né, o impacto é enorme. É aquilo que eu comentei. Se a gente não consegue hoje colocar a empresa dentro de um celular, a gente está com dias contados, né? E mais do que nunca, essa forma da gente poder mostrar para o cliente, entregar na casa dele através de um celular, como que faz, que seja a instalação de um chuveiro, por exemplo, que muita gente tem dúvida, que seja apresentar um chuveiro novo, um produto novo. Então, isso tem sido muito forte para o nosso mercado. E um desafio também, né? Porque imagina como é que eu vou mostrar e mostrar para você, para um celular que seja atrativo, um tijolo. Não é verdade? Então, assim, o desafio é grande, mas, assim, imprescindível, né? Hoje a gente não consegue mais pensar em uma outra linha de marketing principal a não ser o meio digital. Então, é uma fonte principal nossa e a gente está trabalhando muito forte nisso, desenvolvendo ideias e colhendo ideias também, porque a gente também está aprendendo como que a gente pode mostrar para o pessoal de casa de uma forma mais prática e didática. Cara, você tem que contratar a Dani. Pô, Dani, o que você acha dessa pergunta? Até tem tudo a ver mesmo, né? Obrigada pela pergunta, né? A digital influencer, ela faz tudo. Tudo ela faz, desde fechar um contrato com o cliente, o atendimento, ela que grava, ela que edita, ela que posta, eu falo que é a verdadeira multiuso. Depois ela vai pra casa, lavar a roupa, faz comida. E gera conteúdo em cima disso ainda. Legal. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que como eu já tenho uma base, eu já tive uma empresa, eu comecei a ver que eu preciso delegar funções. Que senão você se sobrecarrega e você não consegue crescer. E aí aonde que esse ano, né, faz um mês que eu contratei a Yasmin, que é uma jovem aprendiz, e aí eu estou ensinando ela a editar, ela começar a fazer resumo. Então, assim, a parte digital influencer não vai voltar para as revistas, não vai voltar para jornal. Cada vez mais é internet, ainda mais nessa pandemia. Todo mundo viu aí que todo mundo ficou desesperado, que quem não tinha e-commerce, quem não vendia online, quem não vendia pelo WhatsApp, quase teve um troço, teve um monte de gente que faliu, né? Então, assim, para contratar não é fácil hoje em dia, né? Eles têm muita informação, eu percebo disso, é por isso que eu preferi pegar uma jovem aprendiz, porque é onde que eu vou ensinar do jeito que eu gosto, da forma que eu quero trabalhar nesse exato momento. E quando você vai pegar, de repente, uma pessoa que já tem uma certa experiência, você ainda não consegue delegar função, porque você não está preparada ainda com a inteligência dele, com o profissionalismo que ele tem e com todas as informações, você não consegue colocar. E isso é importante também, o empresário, quando vai contratar alguém. Qual o perfil? Analisar, você vê o que você precisa nesse momento, porque de repente a pessoa, ela é muito boa, mas você não vai conseguir usar tudo e ela vai ficar desmotivada e em 2, 3 meses ela vai para uma outra empresa e vai deixar você na mão. Então, assim, o que eu aprendi nesse momento, eu preciso de alguém sim, então eu preferi uma jovem aprendiz, que é onde eu vou ensinar, vou delegar as funções, ela vai aprender muito também nessa área digital e eu vou ter tempo para poder ter outros clientes, gerar outros contratos e assim por diante, até contratando outra pessoa e assim vai crescendo. Mas eu acredito que esse mundo digital não volta mais para trás, é tudo para frente. Então, assim, igual ele falou, se não couber a sua empresa num celular, ela tem um risco de fechar. Nós tivemos agora, nos bastidores aqui, o Caio, ele inclusive esteve questionando a gente aqui novamente sobre a abertura de empresa, a falta de preparação do empresário e tudo mais, para abrir uma empresa. E não tem mesmo uma política que nos ajude, que quando um cara tá entrando no negócio, depende dele. Ele que se estruture, ele que monte, ele que busque recurso, ele que se vire para montar algum negócio. Claro, nós temos Sebrae, nós temos uma infinidade de informações na internet que nos ajudam a estruturar o negócio. Gratuitas e tal, mas não é simples, cara. Nem sempre a gente tem... Eu entendo a dificuldade do empreendedor, sim. Eu vivo isso há 25 anos, quer dizer... A gente completa 25 anos em janeiro de vivência com pequeno empreendedor, pequeno e médio empreendedor. E começar um negócio não é fácil. É muito fácil para mim, para eu dizer para ele,
Cara, o problema na contratação do funcionário não é que você não acha funcionário, é que você não seleciona direito. Você fala, cara, legal, mas é muito abstrato. Então vem aqui, eu preciso ir lá ajudar ele a selecionar. Aí é legal, né? E aí a gente começou a pensar, existe sim uma dificuldade, porque houve uma transformação, eu penso, muito grande no perfil das pessoas. É natural. As pessoas têm outras necessidades, outros pensamentos. São mais comunicativas, elas falam mais, elas expõem mais o pensamento. Até acho que o Paulo, que tem uma experiência agora com vários negócios, eu descobri inclusive que agora é dono de posto de gasolina também. Cara, é multi-empresário, além de multimilionário. Não, então, assim. Não, ainda. Quem que pode ter faz um resort para idosos? Tem posto de gasolina, tem clínica. Bom, porque psicologia também cresceu e tudo mais. Agora, veja, as pessoas nunca enxergaram a psicologia tanto quanto hoje, né? Pô, quando eu era garoto, eu via tanto psicocinta, que resolve, né? E aí você fala assim, a psicologia hoje tem um valor absurdo, né? Porque a gente entende a importância do processo. Então, mas só a questão do posto, olha que interessante. Porque eu só trabalho com prestação de serviço, né? Sim. Então, desde da escola, do asilo, né? E eu sempre tive um sonho, desde criança, e talvez uma fantasia junto com esse sonho, eu queria uma indústria. Uma coisa que se apertasse um botão aqui e saísse lá do outro lado, porque eu lido o tempo todo só com pessoas, né? E aí um amigo meu, de 30 anos, chegou para mim e falou assim, Paulo, eu tô mal porque eu não tô conseguindo gestar, eu preciso de alguém que entenda de pessoas. Eu falei, mas caramba, eu tô fugindo disso. E ele tem uma indústria grande de etiqueta, é um cara assim super bem sucedido e enfim, né? Ele faz esses rótulos, é um cara multifacetário também. Ele falou assim, viu, eu entrei numa furada de posto de gasolina e eu preciso de alguém que saiba lidar com o humano. E eu sei comprar, eu sei vender, eu sei mexer com o negócio, mas eu preciso de um parceiro. Aí eu falei, vamos lá, né, se tiver dentro do alcance. Então, a empreitada foi ajudá-lo na gestão de pessoas desse negócio. Porque ele não tinha controle sobre os números, sobre as coisas, né? Porque o posto, acho que você já trabalhou com posto, você sabe, né? Você não consegue mensurar lucratividade se você não tiver controle de estoque, controle... E eu até então só tinha o contato com pessoas, então eu só lidava com pessoas, né? Aí que eu comecei a me especializar. Então o cara me chama para um negócio, eu tenho uma pequena parcela só, não sou nada, né? Mas o cara me chama para um negócio, mas como um auxílio para lidar com aquilo que ele não quer nem saber. Porque é indústria, ele trabalha com... E lidar com pessoas é algo totalmente fora da curva, fora do negócio. Quer dizer, claro, faz parte do negócio, é coração do negócio, são as pessoas, lógico. Mas lidar com pessoas é um aprendizado, o cara tem que se treinar para isso. Sim, né? sim. E assim, não adianta acharmos que as pessoas viram prontas. Nós não estamos em uma grande América, né, onde você pega um headhunter que vai te dar exatamente aquilo que você quer. Nós brasileiros, as nossas empresas, eu não sei se posso estar errado aqui, as nossas empresas, elas não são quadradinhas, tudo certinho, então eu vou fazer isso, exatamente isso. Você tem que fazer isso e muito mais daquilo outro, e a hora que você vê, você está tomando decisão do dono, e essa pegada você adquire com o tempo, você adquire com a confiança. Então o treinamento dessas pessoas, elas são diferenciadas de épocas do Senai, que você aprendia exatamente uma única coisa. Hoje, quanto maior o número de áreas que você puder estudar, melhor colocado você vai ficar dentro de uma empresa. Essa consciência é legal. E nós, pequenos, por que você não contratou uma equipe profissional maior? Você fala, cara, custa muito mais caro, é verdade esse ponto. Eu quero contratar um cara preparado, formado, com conhecimento que já venha preparado, ele vai custar muito mais. E muitas vezes não cabe na minha estrutura por enquanto. Eu estou numa fase de desenvolvimento. Então eu preciso preparar essa pessoa. Putz, você me lembrou uma coisa agora, né? Nós temos históricos de empresas grandes aqui da nossa cidade que foram atrás dessas pessoas e quebraram. Sim. Por quê? Porque o negócio em si era muito mais específico do que a experiência daquele que chegou da noite para o dia, mudando tudo ao seu bel prazer.
Então, empresas grandes, de família grande. Então, nós temos que tomar um certo cuidado no trato com este que trabalha conosco. Por isso que o nome tem que mudar, não é funcionário, é colaborador, né? É o cara que está colaborando. E quanto maior a proximidade com esse colaborador, talvez maior a chance dele se tornar um parceiro, até mesmo, quem sabe, um futuro empreendedor junto com você. Claro. Né? Isso tem acontecido muito, né? Muito. O empresário trazer, para não perder aquela joia, né? Aquele diamante que ele tem no negócio, e fala, pô, faz 20 anos que esse cara trabalha comigo, se ele não trabalhasse eu não sei o que eu falo, pô, traz ele pro negócio correndo, amigo, porque se ele sair do teu negócio, na prática, sim, traz ele pro negócio correndo, porque se ele sair, você tá ferrado, quer dizer, é importante, eu não consigo trabalhar sozinho. Teve um pensador que mencionou assim, olha, Alexandre, eu tava no escritório, para um projeto nosso, falou, pô, eu consigo estar aqui. Mas se você quiser que eu fique lá na minha empresa para você conversar com os meus funcionários e trazer os 15 funcionários aqui dentro, eu não consigo produzir no tempo que eles estão aqui. Quer dizer, então eu consigo sair porque eu sei que eles estão produzindo. É sério isso. Esse envolvimento é importante. Eu não vou trabalhar sozinho nunca, né? Agora, contratar pessoas. Então, assim, o Brasil está vivendo uma dificuldade. Eu acho que o mundo, estou imaginando isso. Uma dificuldade de contratar pessoas. Volto. O que vocês pensam na contratação, na preparação antes de eu contratar, na minha preparação? Antes de eu contratar, eu preciso me preparar para lidar com isso. E tem sido muito difícil, cara. Imagina, eu estou com quase 50 anos. E uma geração que está trabalhando comigo de 20, extremamente tecnológica. Eu não entendo entendo de tecnologia até um limite muito baixo. Dali para frente, e essa molecada não, cara. Eles arrebentam, eles vão para frente. Eu acho que eu tenho um potencial tão grande na minha mão que se eu souber aproveitar, eu acho que eu vou ter tanto benefício, né? Mas para eu saber aproveitar, eu preciso me preparar. Como é que a gente enxerga isso? Olha, no meu caso, eu acho que a gente tem que se preparar, sim, antes de pensar em contratar um funcionário. Eu acho que vem a liderança antes da contratação. Então, por exemplo, lá, tudo que eu vou comprar para minha casa, eu compro na minha loja. Se eu não comprasse, seria estranho. Vendo aquele produto e não levo para minha casa, por quê? Né? E isso acontece também com os funcionários. Eu exijo muito deles, mas eles me veem só no celular, não me veem trabalhando, não me veem puxando a manga, às vezes carregando um cimento, né? Então, quer ver um exercício prático? Posso fazer um exercício prático? Vocês fazem comigo? Vamos lá, levanta a mão direita todo mundo. É muita atividade física? Não, é coisa rápida. Levanta a mão direita todo mundo, certo? Já bebemos pouco. Beleza, agora vamos lá, todo mundo mostrar o indicador. Vocês viram? Eu falei o indicador e a gente mostrou o polegar. Por quê? Porque a gente presta atenção no que as pessoas fazem e não no que elas falam. Então, a gente tem que ser o maior exemplo para a gente poder influenciar o nosso funcionário. Essa foi demais, hein? Eu vou usar isso. Ó, fui eu que dei essa ideia para ele. Poxa. Legal, e você vai fazer isso nas suas sessões de terapia. Nem sei. Com relação a jovens, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande porque, não sei, acho que não é infelizmente não, felizmente, né? O jovem, ele já não aceita mais o começo, aquele começo inicial. Ele quer participar, ele quer dar ideia, né, Dani? Acho que você, como chama mesmo? Yasmin. A Yasmin, ela tem carinha quietinha, tudo mais, mas ela tem 1 milhão de ideias e ela tá discordando de você o tempo todo. Então tem um limite de aprendizagem e um limite também de valorização daquilo que ela tem como conteúdo próprio, né? Faz sentido, né? E que faz muito sentido. O grande problema é quando a gente não dá abertura, né? Quando a gente não consegue dialogar e trazer ele para uma realidade e trocar um pouco dessas experiências. Mas isso aí é o que ele está dizendo até. Ele fala assim, puta, por isso que eu começo com a liderança, né? Eu me preparo para poder dar essa abertura, né? Sim. Na pandemia, né, as nossas escolas pararam. E eu tive que produzir mais de 2.000 vídeos, né? E as professoras, o primeiro vídeo, eu vou gravar, eu vou deixar isso assim, histórico da escola. O primeiro vídeo era vergonhoso. Até eu tava com vergonha daquilo que elas estavam produzindo, você imagina, né? Elas fizeram um esquema de uma jogar pra outra, então cada uma tava numa tela, assim, e tudo mais. Então ela joga e tudo mais. E não arrumaram o cabelo. É um show de horror. No primeiro vídeo. O primeiro, né? é sempre o primeiro, né? Isso. No 30º, 40º lá, no número 100, 110,
que profissional. Assim, fantástico. Hoje eu tenho uma gravação, uma equipe, né? E não tinha luz, não tinha nada. Era elas mesmas fazendo do celular delas, assim, porque não dava nem tempo de levar o celular até elas, porque a gente não podia sair de casa, você tinha medo de sair de casa, né? E aí você conversava, enfim. Foi justamente uma jovem adolescente que falou assim, viu, deixa comigo, patrão, viu, relaxa, vou fazer então do meu jeito, pode ser? Maravilha, né, olha o indicador, né? E ela fez e transformou. E as professoras mais velhas entraram na onda dela e ela passou a ser a nossa, né, total mídia social. E postamos, e as mães adoravam e buscavam material, e nós nos mantivemos. Perfeito. Né? A minha perda foi assim muito baixa. Mas olha que legal isso, né? Houve uma transformação, até voltando para o bloco anterior, por causa de uma informação, ou a informação sua naquilo que era ideal para uma gravação perfeita, você foi buscar uma informação. Por causa disso, foi uma informação rápida, você tomou uma decisão muito rápida para mudança, senão não ia rolar. Agora, porque muitos deixaram de existir exatamente por demorar para tomar a decisão, né? Então foi uma coisa legal. E participou a tua equipe, que foi ela que deu a ideia, foi ela que desenvolveu. E eu nunca apareci em vídeo nenhum. Outra coisa interessante também, porque geralmente, né, o dono quer fazer por ele. Não, vamos lá. Peraí, você nunca tá lá na sala de aula, cara. O que você vai fazer? Você vai querer... Você não é referência naquele momento. Você não é referência. Você até sabe o que você tem que fazer, mas nem sempre você precisa ser sempre o palco, né? E aí deixamos, e elas se tornaram umas blogueiras assim, fantásticas, né? Que vem com ideias, né? E você tem que ser aberto também para essas ideias. Tanto que eu falo para Yasmin, tem ideia? Manda, vamos tentar fazer, vamos mudar, vamos colocar em prática. Claro que tem coisas que a gente consegue fazer, tem outras que não, mas eu acho que a juventude de hoje, eles estão bem mais antenados do que a gente, bem mais. E assim, eles pegam as coisas muito rápido. Então a gente tem que, sim, ter eles e abrir também, entendeu? E na hora de falar assim, isso tá legal, isso não tá, mas eles vêm e a turma mais velha, assim, que eu falo, vai com tudo neles, porque eles são antenados, né? Então eu falo, eu não vou ficar pra trás. Foi onde que aconteceu, que as professoras mais antigas entraram na onda. Aí. Por causa que elas falaram, opa, não vou ficar pra trás não, já, e foi. E com certeza deu o maior sucesso, porque quando um jovem tá liderando essa parte da internet, não que a gente não sabe, a gente sabe, mas a gente tem nossos tabus, a gente já coloca nossas crenças de medo. E eles não, errou, vamos pra frente, vamos fazer de novo. Eles não perdem tempo, cara. E a gente tem esse medo. Porque... Então eles são melhores que nós. Muito melhores. Porque eles não, eles não escutam. Eu gosto de lembrar, eles são muito, mas muito melhores. Mas eles talvez não tenham a paciência e o controle das coisas, né? Claro. E aí, o Vicente, meu filho, chegou por aí ontem, sexta-feira. Ô pai, me explica o vento? Aí eu, caramba, vento, veio aquela teoria imensa, porque calor, frio, né? Comecei a tentar lembrar das aulas de química, não vinha nada. Ô pai, não tem no YouTube aí? Tem um cara no YouTube aí, veja aí. 7 anos o moleque tem. Né? Aí eu digitei lá no YouTube como funciona o vento. Aí o cara veio com uma parafernália de água quente, água fria, cor azul, cor não sei o que, mudou. Pai, agora eu já entendi o vento. Que influência, cara, que coisa, né? Impressionante, assim. Mas e usar essas ferramentas é bacana. E é legal, quando você vê uma estrutura, por exemplo, aqui da universidade, eu acabei conhecendo um pouquinho mais, a forma com que eles atualizam os alunos com aquilo que é de mais moderno, aquilo que é mais interessante no mundo. O fato de ter uma estrutura mundial bacana, isso é fantástico, porque nós precisamos nos preparar, inclusive, para poder... Como é que eu entrevisto um funcionário hoje? Um funcionário novo hoje? Como é a preparação que você falou da liderança. E é legal isso para nós, porque eu tenho usado um modelo, vou até compartilhar com vocês, usado um modelo em alguns clientes que quando a gente contrata, a gente passa por uma avaliação psicológica. Então, cara, é tão barato, é impressionante quanto é barato. Você contratar uma psicóloga de qualquer, que você conheça, para ela fazer a primeira avaliação daquela pessoa. Sabe o que é legal? Algumas pessoas trabalham comigo nessa linha, elas querem primeiro avaliar o dono, porque elas querem achar se existe uma compatibilidade ali.
quem é o profissional que eu vou chamar para aquilo ali. Ela quer entender o que esse cara vai fazer. Porque daí ela já busca. Pô, já contratamos, falei isso em outros podcasts, contratamos um cara para trabalhar na área de elétrica. Cara fantástico, conhecedor profundo. Mas quando ele foi instalar, era colocar transformador no poste. O cara tem medo de altura. Ele não subiu, era o melhor cara. Mas como é que ele vai subir no poste? Quer dizer, num teste, numa avaliação, ela sabendo para que ela já teria identificado isso. Existem avaliações para esse tipo de medo, coisa assim. Ou seja, gastar um pouquinho com um profissional é ganhar muito dinheiro depois em não trocar, não errar, ou errar menos, né? Ou errar menos, minimizar os erros. Então, a contratação de pessoas tem sido Você passou pela contratação há pouco tempo, acertou, não sei qual foi o processo, a Yasmin é uma graça, né? Então, acertou o processo, mas como é que funcionou isso para você? Na realidade, é até engraçado. Foi engraçado? Foi, porque assim... Se tiver coisa que você não possa contar, não tem problema. Não, eu acordei pode contar tudo. E aí eu já tinha noções do que eu precisava. Na realidade, como que foi? Eu tenho um projeto que chama Autoestima Já, que eu vou nas escolas falar sobre maquiagem e também quando eu era adolescente, dos momentos difíceis, e muitas vezes os adolescentes criam algo muito grande, né, um problema muito grande naquilo, e é tão simples, e vai passar. Você que que trabalha com essa área. E eu acabei indo por causa do Gustavo, meu filho, por todo o processo, eu acho isso legal. E aí eu comecei a ter vários seguidores, eu não tinha tantos seguidores jovens, né, adolescentes. Eu tenho, a minha faixa etária começa lá de 25 até 65 anos. E agora tá começando a surgir por causa desse projeto. E aí eu comecei a crescer, ver que eu preciso de alguém para me auxiliar. E aí eu acordei de manhã, assim, eu tava na cama, assim, gente, eu tô trabalhando tanto que eu preciso de alguém para trabalhar junto comigo. E jovem aprendiz, que mora aqui perto do meu bairro, que eu acho que é melhor, por causa que os horários hoje são diferentes, em escola pública, né? Entra às 7, sai às 2 horas, e depois às 2h30, outro. Então, eu tenho que também entender esse novo horário. E aí entrou algumas pessoas, né? E ela também entrou. Aí eu já conversei, o salário vai ser assim, 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 vamos fazer... E assim, claro que daí eu já fui pesquisar no Instagram, no Facebook, fui pesquisar algumas coisas, né, que você faz. Eu falei assim, e eu vou te chamar. E você vai ficar um dia comigo, eu vou mostrar algumas coisas para você, eu quero ver. E nisso, eu aprendi na minha agência, que eu já coloco a pessoa meio que ela vai fazer e já vou conversando com ela. E ela já vai fazendo algumas coisas e ali eu já vou sentindo a dificuldade e a parte boa, né, assim. E aí você vai conversando. Exatamente, tipo, começou a família, isso. Aí você vai aqui, você vai ali, mexe aqui, olha aqui. Legal, e aí você vai vendo a letra, você vai vendo a pessoa digitar, você vai vendo ela conversando. Claro que eu entendo que tá nervosa, lógico, como todo mundo fica. Mas aí eu já vou sentindo ali como é o desenvolvimento dela, né? Não coloco pressão psicológica, mas mexe aqui. Aí a pessoa, sabe, aí você já percebe, eu falei um pouquinho assim, ela já assustou, olha ela aqui. Então você vai percebendo isso, né? Então eu aprendi colocando um pouco na prática. Claro que ela é pequena, quando eu tinha design model também, eram 8 funcionários, mas todos eles eu fazia um teste pelo menos de meia hora, sabe? Eu ligava primeiro, conversava por telefone, e depois quando eu vinha, eu falava, você vai ficar meia hora na minha empresa, pra mim ver como que você é. Porque eu já cheguei a fazer seleções de conversar, e depois eu contratei a pessoa não se sentiu bem ali. Então, né, é um processo que eu coloco a pessoa e a pessoa acaba se destacando ali, eu acabo sentindo, vendo o que é positivo, o que não é, também se ela é feliz o que ela tá ali, tanto que eu já mandei até mensagem para ela, você tá gostando do trabalho, o que você tá achando também, porque tem vezes que você fala pessoalmente, a pessoa, mas quando você manda uma mensagem, ela consegue, porque ela não tá na sua frente, então ela consegue falar para você, olha, tô assim, não tô, acho isso legal, não acho. Legal, e isso, né? É bom você também dar essa abertura para você também melhorar, porque você não é perfeito, não é porque você é um dono de uma empresa, você tem um colaborador, você tem que evoluir com eles também, sabe? Eu acho que todo mundo que vem é para agregar a sua empresa e você agregar a vida da pessoa também. Então, assim, eu contratei ela dessa forma e tá indo super bem. Pelo menos ela tá sendo minha... Ela disse que tá gostando? Ela falou que tá gostando e é minha parceirona, assim. Ela tá sentindo essa... Essa garotada de hoje, eles costumam não falar a verdade mesmo. Só que eles são convincentes, sabe? E ela assim, eu tô gostando, sério, não é porque ela só tá aqui, mas assim, eu acho que, não é pelo nome, mas eu me identifiquei, sabe? E claro que a gente tem que lapidar a pessoa também, porque é uma nova pessoa, é uma nova geração, é um novo pensamento, são problemas diferentes do que os nossos, né?
né? Na nossa época eu vejo assim, a mãe não deu dinheiro para comprar um pirulito. Hoje em dia já não é mais um pirulito. Hoje em dia é outras coisas que eles querem, porque eu vejo que na internet, eu sou do mundo da internet, mas tem muita coisa ali que é fake, muita coisa ali é mentira, muita coisa ali não é verdade. E os jovens e nós também acredita aquilo ali, e aí você acaba contaminando a sua mente, e você acaba não desenvolvendo, não conseguindo realizar o que você quer por causa da internet. Então, você tem que ter, e eu falo isso pra Yasmin, e até meus 2 filhos também, nem tudo que vocês vêem na internet é verdade, eu sempre sou muito aberta com eles. Essa é uma pegada séria, né? Me ocorreu uma coisa que as empresas hoje, elas... O modelo antigo investia muito em recursos humanos, né? Então você tinha um setor dentro da empresa que se encarregava ali de fazer todo o processo de seleção, recrutamento, treinamento e todas aquelas coisas. O que eu tenho visto, talvez a minha experiência seja curta, mas né, olhando aí, que esses recursos humanos estão se misturando com o departamento pessoal. É muito difícil você ter uma estrutura de recursos humanos dentro de uma empresa, porque, de certa forma, você acaba cuidando só mesmo dos benefícios, você acaba cuidando só do salário, da folha de pagamento, da contratação. Parte burocrática. A burocrática do processo, que é departamento pessoal. Que é grande, né? Que é muito grande. E aí você esquece o que realmente deveria ser um recursos humanos, né? O que seria esse trabalho que vai ao encontro de satisfação, que não é só salarial, que vai ao encontro de imagem da própria empresa, né, do que aquela pessoa acredita ao trabalhar dentro daquela empresa. Então, eu não sei, talvez a gente tenha que começar a repensar um pouquinho, né, esses recursos humanos misturados com o departamento pessoal. As empresas estão muito perdidas com isso. Bom, quando você pensa vou falar de uma empresa maior, é claro que a gente tem uma capacidade maior de buscar profissionais com uma visão muito interessante. As empresas menores acabam sofrendo de uma forma galopante sobre isso. Porque você imagina, cara, eu preciso contratar um operador para qualquer área, não sei. Vou contratar um atendente de padaria, vou contratar um atendente de farmácia, sei lá, um mecânico de manutenção, para uma pequena empresa, uma pequena e média empresa. E essa missão, o dono daquela empresa de manutenção, ele é um cara que cresceu no segmento de manutenção, ele só viu máquina a vida toda, e ele montou a empresa dele por oportunidade, mas ele vai montar uma equipe. Olha o risco que é isso. Quem é essa equipe? E é natural que a gente vá reclamar realmente, falar, não aparece um cara comprometido, porque eu também não fui preparado. Como é que você pode dizer assim, como é que eu vou criar um ambiente que estimule a produtividade dentro do negócio? Não é técnico isso? Isso é extremamente técnico. Criar um ambiente que é de recursos humanos, que você fala, como que a gente cria isso para uma pessoa que não conhece? É sério, né? Fui convidado por uma cidade da região, porque eles estavam com um problema do turnover, né? Da troca constante dos funcionários, né? E eles queriam terceirizar a parte da contratação e da responsabilidade. Isso, né? Só que é uma casa transitória. Então, casa transitória parte-se do pressuposto que a equipe que vai trabalhar nessa casa tenha que ter um treinamento diferenciado, porque está trabalhando com crianças desabrigadas, está trabalhando com limite social, ou seja, é um mundo completamente diferente. E o porquê que eles estavam fazendo isso? Porque dentro da casa aconteceu um episódio da criança quebrar o braço da funcionária, né? Em uma briga lá, a criança foi lá e quebrou, assim, né? O braço e o dedo, assim, bem grave, né? E o poder público não tinha condições, porque não pode mandar embora, não pode... O que você faz, né, com esse processo, né? Porque tem a ideia do concursado. Então eles estavam pedindo a terceirização dessa mão de obra. Enfim, tem muitas frentes de trabalho para isso, né? Tem muito negócio acontecendo em cima disso. Só que você tem que ter uma equipe técnica dentro desses recursos humanos para poder fazer essas contratações, porque a pessoa que vai ser contratada não pode ser só uma senhora que vai fazer cuidados aleatórios. Não, ela precisa ter um treinamento para aquilo. Treinamento de contenção, treinamento social, treinamento até mesmo de habilidade com a juventude. Sem onde que você encontra esse material humano? Tem uma garotada que tá com um perfil diferente, né? Tá com
toma atitudes diferentes. Né? Quebrar o braço de uma funcionária. Pô, você imaginou? Agora, olha interessante. Nós, empreendedores, a gente terceiriza a responsabilidade. Então, fala assim, bom, eu vou contratar uma empresa porque é melhor contratar uma empresa, porque pelo menos eu não tenho que ter a funcionária, como é que você mencionou? Concursada. Muito bem. Mas eu vou terceirizar para uma empresa que vai contratar pessoas também, humanos também. E dentro dessa... teoricamente, quer dizer, nós estamos falando na mesma necessidade que aquela empresa tinha que ter. Eu estou falando isso porque, às vezes, eu acho que eu vou resolver todos os meus problemas terceirizando, transferindo a responsabilidade, e eu não vou resolver. Na verdade, eu vou ter também... Essa empresa, às vezes, vai tornar o ambiente até pior. Se eu não souber selecionar, então... Não soube selecionar o profissional, vou terceirizar achando que esse cara... Eu só quero transferir responsabilidade. Mas você não está transferindo, porque no final das contas, legalmente é tua mesmo. É corresponsável. Mas as pessoas querem tirar da frente, né? É. Então, eu não contrato uma faxineira. Eu peço para... Sim. Eu não contrato uma faxineira, uma pessoa de limpeza. E esses dias, por exemplo, um bebê convulsionou. Você imagina, né? A funcionária ficou estática. Aí o histórico dela é que ela teve crise quando criança... Então, esbarrou no psicológico, e ela paralisou, ela não sabia o que fazer. Né? Alguém teve que chegar, dar uns tapinhas no rosto dela, ela teve que acordar, porque senão ela ia perder o bebê ali. E eu em casa, tranquilo. Então é muito mais sério ser empresário do que a gente possa imaginar. Né? É sério ser empresário, é sério ser a profissional que estava na tua empresa ali também, a função dela também é muito séria. Muito sério. Quer dizer, é engraçado isso. A terceirização de um problema não vai resolver. A grande questão, quando a gente olha para o empreendedorismo, é assim, olha, eu preciso, Caio, que você questionou até a gente aqui, eu preciso buscar formação constante. É tão difícil a gente ver isso, o empresário se estimular, até porque os treinamentos nem sempre, a gente vê tanto na internet hoje, fique milionário, chegue 1 milhão em 3 meses, de 0 a 1 milhão e não sei o quê. Aquele auditório lotado de pessoas, todo mundo vibrando, não sei o quê, gastou 3 pau, 5 pau com aquele treinamento, ele não vai ficar milionário em 3 anos. O que está fazendo em 3 meses, o cara que está fazendo ficou ainda mais milionário naquele encontro, né? Mas a questão a realidade é outra. Quer dizer, eu preciso me formar constantemente, buscar direcionada para o meu negócio. E é tão barato, quando eu falo barato, eu não estou falando do preço só, do valor do negócio. Eu estou querendo dizer que é barato diante do benefício que eu vou ter. Você imagina, a formação eu vou me preparar, e formação não a universitária, claro, é a base da estrutura, mas depois eu preciso buscar pessoas experientes para isso. Falamos, de novo, vou voltar para o papo de boteco, né? Porque esses papos que nós estamos tendo aqui é muito mais enriquecedor do que o treinamento que eu vou ficar milionário em 3 meses, mas anos-luz. Ou não? Eu nunca mais vou esquecer esse negócio desse dedo. Você me ferrou. Deus me livre e guarde. Você quebrou com as minhas convicções. Um jovem, né? Eu acho... Você viu? Influenciou. Eu acho que essa troca... Ela tá roubando a função dela. Não, mas ele influenciou. Eu acho que essa troca ela é importante. E a gente aprende assim, compartilhando, né? Às vezes, quando a gente tem uma informação, a gente fica com medo. Fala, não, eu sei essa informação, eu vou guardar para mim, eu preciso vender ela de tão cara que ela é. Mas, na realidade, a gente precisa compartilhar para a gente poder aprender muito mais, né? Então, essa troca aqui, isso aqui não tem preço. Isso daqui é necessário. E eu acho que para o empreendedor... Ele tem sim que se formar, ele tem que se profissionalizar, ele tem que ficar antenado a quase todos os assuntos, mas ele também tem que ter a humildade de entender até que ponto e para que ele vai. Então, se eu, por exemplo, sou bom para o time de vendas e talvez eu não seja tão bom em contratação de pessoas, então Perfeito. que eu contrate uma pessoa de acordo com os nossos valores da empresa, que seja inteligente nesse setor e na qual eu entendi a minha deficiência para poder agregar e somar junto comigo. É bacana isso, né? Eu acho que Pode falar, Paulo. Não, ele falou uma coisa aqui. Por exemplo, eu sou péssimo de venda. Eu não sou um bom vendedor, eu não sei vender. Eu descobri isso já tem um bom tempo, né? De certa forma, eu faço a coisa... Engraçado, porque a minha sócia que é a pessoa, né, que... Então, eu faço a coisa acontecer. Eu sou bom em gestar, em controlar, em ter boas ideias e em fazer a coisa, né? Mas eu não vou saber vender as vagas lá. Eu não sou bom nisso, né?
E o empresário talvez ele precise ser um pouco tomador de consciência de si mesmo para saber até onde ele consegue ir com as coisas que ele está fazendo. Porque não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Por que eu não sou bom de vendas? Porque talvez está na minha raiz. Eu não sei mensurar. Eu teria que fazer um curso. Eu já tentei, né, fazer curso, mas eu não sou bom. Eu sei falar do meu produto, eu sei... mas na hora de negociar, na hora de fazer a pessoa finalizar... aí já não é comigo. Focar naquilo que você conhece mais é legal, né? Agora, eu preciso não ter o ego. O problema é esse também, muito sério. Eu vou terceirizar isso para uma outra pessoa. Eu não sou bom vendedor, eu vou botar um vendedor no meu negócio. De alto padrão, um cara legal. E aí eu tenho ciúme da forma, porque o cliente só procura ele. Então, não pode. Problema, né? E a gente faz isso naturalmente, cara. Eu fiz isso, você faz isso. A gente faz isso naturalmente. Porque aquilo parece que é um bebê nosso, né? Aquela empresa é minha, eu que fiz, eu que formei. Voltando um pouco para a psicanálise, talvez você esteja projetando as suas frustrações em um negócio que é para te dar dinheiro e não prazer. Então, é para te devolver o recurso. Vai ter prazer em outro lugar, vai ter prazer. Ah, eu sou dono desse mega negócio. O negócio é falido, é quebrado, você não se sustenta, né? Você mistura contas pessoais ali. Não, você precisa ter o negócio para que ele te devolva e aí depois você vai ter prazer onde você quiser, né? Como o cara. Mas é um processo, né? É um processo. Então, esse apego muitas vezes faz com que a gente cometa muitos erros. Nessa história da Yasmin, né? Como que o negócio é seu, e daqui a pouco você vai ficar com medo de que ela roube seus, né, seguidores, né? Não faz sentido. E se roubar, de certa forma, é porque talvez você deixou de ser a referência. Então não tem que ter medo, né? Claro. Tem que ter coragem. E uma coisa legal para nós, que somos... Não, nós somos só nós três, nós quatro aqui, né? Na verdade, mas nós temos uma infinidade de empresários e amigos, colegas e outras pessoas que a gente não conhece, mas que interagem conosco. Nós temos uma interação muito legal no Papo de Boteco, porque as pessoas colocam seus pontos de vista. Isso é muito, muito, na minha experiência, o que o Paulo falou, no meu negócio funciona de um outro jeito. E quanto mais acaba sendo bem bacana, até para a gente moldar as apresentações, né? Então vai sendo muito legal. Mas a gente precisa entender que nós somos referências, inclusive. Então, para os nossos funcionários, totalmente, né? Ou negativo ou positivo. Isso é sério, né? E, de repente, nós estamos numa pegada agora que é muito gostoso ser uma referência positiva. É muito gostoso, é prazeroso, como você mencionou. Sabe, quando fala, pô, eu me inspirei naquele programa, eu me inspirei naquilo ali. Você fala, cara, é gostoso de ouvir, não é? Então, acho que nós precisamos trabalhar isso dentro da empresa também, porque acho que nós podemos ser referências bacanas para a nossa equipe. E não rola, cara. Nós estamos falando com gente, com pessoas ali, e é muito difícil. Ainda a gente escuta... Pô, tá cheio de cavalo ainda dirigindo empresa. Tá cheio, sabe? Esse filho da mãe... Não é pra pôr o pi, tá? Eu tô te salvando, Rodrigo. Esse filho da mãe... Esse... Pô, essa desgraça não vem, e não sei o quê. E aí você fala, cara, pô, você já experimentou uma outra... Ah, mas o meu perfil é esse. Eu falei, então acho que você tá no lugar errado, amigo. Você me desculpa, mas você tá na profissão errada. Então, vamos trabalhar, pensar, refletir e treinar, formar para ter isso. Para ter uma equipe boa. Quer dizer, alguém te contratou porque não sabia de gente. Você contratou um vendedor porque você não conhece venda, você não é bom em venda. Então acho que nós precisamos ter essa humildade, acho que é mais que humildade, é o discernimento pro negócio crescer, de buscar aquilo que falta na minha competência. Né? Falta de competência para o nosso negócio. É muito legal isso, né? Alexandre, teve uma história muito recente, inclusive. Meu avô, você sabe que ele tocou lá a casa de material de construção que a gente tem. E no que você falou, Paulo, ele me ensinou uma coisa fantástica. Que ele decidiu parar porque ele percebeu, por mais que ele tenha criado o negócio, e ele decidiu passar aquilo, mas ele percebeu que ele já não estava mais agregando. Por uma questão de limitação de idade e de conhecimento. E ele nem tem tanta idade. E eu achei fantástico. Eu falei, nossa, mas não dá aquela sensação de você perder? Ele falou assim, não, porque o melhor pro negócio agora é a minha retirada. Eu achei fantástico, cara. Então é o que você falou, a gente poder tirar o ego de lado, ver o que é melhor pro negócio. E, né, achei, nossa... Saber o momento de parar, cara, né? Saber o momento de mudar, saber o momento de inserir, saber o momento de falar. Pô, tem hora que eu não devo falar com o meu funcionário.
porque eu acho que eu vou agredir. Esse discernimento é treino, eu acho, é experiência, enfim. Mas é difícil, cara. Eu tô na... Puta, eu fico imaginando as pessoas, os empresários que a gente acompanha, que eu não queria estar na pele deles. E o que a gente mais vê, né, é a ingerência, né? A ingerência é um mal na nossa prática, porque você discorda, mas você não sabe como fazer, né, para corrigir aquilo, aí você vai e cria uma nova estratégia, ou tira do cara aquilo que ele estava fazendo, né? Então, são ordens sobre ordens, principalmente em construção. Eu tô lá com a construção, né? Então, eu venho, falo uma coisa, aí vem o meu gerente e fala outra coisa pro pedreiro. Aí tem hora que o pedreiro fala assim, esses caras não se entendem, meu. Vou fazer do meu jeito. Ele faz torto. Derruba tudo. Faz desse jeito. Então, a ingerência é um negócio que teria que ser repensado, né? Porque eu sei que o negócio é do empresário, mas às vezes fazer atravessar o processo... É você ter um funcionário magoado, um funcionário que se sentiu humilhado. Nós estamos falando de relações de pessoas. Né? E aí, o humilhado é perigoso para o negócio. É muito, né? Enfim, a gente sabe do resultado, né? Um funcionário humilhado. Mas legal, eu acho que agora a gente tem... Bom, todos já deixamos sempre aberto o canal para que as pessoas questionassem o tempo todo e a gente vai estar respondendo. E é legal que a gente costuma responder de forma personal, sabe? Assim, a gente responde pra você. Ou seja, tô com uma dúvida, bota no canal, tá no YouTube, Papo de Boteco, entra, segue mais, divida com aquelas pessoas que não estão... que você sabe que está passando por dificuldades no negócio, mande o link do canal, fala, segue aí que você vai ter bastante experiência de profissionais e experiências reais, aquilo que eles estão vivendo de verdade. Né? Aqui não tem nenhuma estrela de grandes negócios. Né? Nós estamos falando assim, são experiências reais. Vai encontrar o Paulo no supermercado, troca ideia, vai encontrar o Jonatas no bar, vai encontrar a Dani, nos canais, vai encontrar ela na rua. Então acho que é legal, são pessoas de verdade, não é um empresário distante que a gente não consegue trocar ideia e nos inspirar aí naquilo que ele faz. Cara, foi sensacional. Vamos partindo para o final dessa experiência nossa. Foi muito legal. Eu vou pedir em um minutinho, coisa rápida, se a gente pudesse dar uma dica para o empreendedor que está escutando a gente aqui, falasse assim pro cara, segue por aí, que eu acho que esse é o caminho. Não faz como alguns que vieram. Teve uma senhora que falou assim, olha, eu vou dar uma dica para você, não saia do negócio, não abre nada. Falei, não é. Ela falou, tô brincando. Era bom, sim, mas uma pessoa que está há 30 e tantos anos no negócio, quer dizer, não é à toa que ela está há 30 e tantos anos, né? Dani, o que você diz pro cara que está querendo começar um negócio, ou tem um negócio e está passando por dificuldades, o que você fala para ele? Bom, é estudar o seu negócio, o seu projeto. Estudar, analisar. Se você não conseguir pensar em alguma forma, chamar pessoas para te ajudar, para sair daquilo ali e evoluir. Eu acho que sozinho você não vai conseguir. Porque eu muitas vezes, agora como digital influencer, eu tenho um pouco mais de espaço para poder circular, mas quando eu tinha agência de modelo, teve momentos que eu não sabia resolver os problemas, e eu guardava isso, tanto que aconteceu várias coisas que eu não sabia administrar, porque eu não consegui chamar pessoas. Então, assim, se você está passando por alguma dificuldade, e é normal, e tudo bem chamar outras pessoas para te ajudar e você poder evoluir e seguir no seu sonho, no seu objetivo, porque é muito bom ser empresário e é muito bom você ter uma equipe também junto com você. Só que para você ter essa equipe, você tem que estar muito bem, você e todo o seu projeto andando, né? Tudo com você. Boa. Cara, obrigado, muito bom, sensacional, forte, né? Jonatas. Olha, eu super concordo com a Dani. Primeiro de tudo, eu acho que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então, conte com a ajuda de pessoas, seja humilde, escute, pergunte, questione. E esse, sem dúvida, é o caminho do empresário. E seja resiliente. É bonita essa palavra, tá até, né, em alta, tá famosa, todo mundo fala. Mas o segredo, eu acho que do empresário, do empreendedor é isso, né? Você ser resiliente, independente da dificuldade, agradeça pela dificuldade. Porque sem a dificuldade você não tem aprendizado e não tem como você melhorar. Olha que legal isso. Psicanálise tem uma resposta para isso que ele falou agora? No fundo do poço a gente aprende, né? Com certeza. Aprende, né? Eu diria assim, seja instintivo, né?
Se você nunca plantou um alface, não queira fazer uma horta. Se você nunca fez aquilo que você está sonhando, não comece, porque não vai dar certo, né? Muito bom. A ideia principal é que você faça aquilo que você tem habilidade. E o empreendedor, ele precisa primeiro descobrir as suas habilidades. E eu finalizaria dizendo assim: tome cuidado com os sonhos. Né? Porque os sonhos, ele é uma parte fantasiosa das nossas paixões. E se você estiver apoiado em sonhos, provavelmente você está diante de uma fantasia. E o empreendedor não pode errar, né? Sensacional. Ele tem que estar com o pé no chão, ele tem que ser muito concreto. Pode sonhar, sim, mas Claro. não... Estude esse sonho para tomar uma decisão. Isso, né? Perfeito, Paulo, perfeito. E também não vai muito atrás de sonho, porque engorda pra caramba. Eu comprei na padaria uns deliciosos, olha o tamanho que eu tô. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Vocês doaram o tempo de vocês para... Não tem cachê? Tem lá em casa. Bom. Em garrafa, viu? Tem. E, cara, vocês doaram o tempo de vocês ao empreendedorismo, mostrando para os caras modelos de negócio, na prática, no dia a dia, os perrengues e tudo mais. E histórias lindas, pô, todas as histórias muito bacanas, e que acho que foi uma inspiração para todos nós, viu? Parabéns mesmo e muito obrigado por essa doação. Obrigado à universidade mais uma vez, o professor Luiz Alberto tá aqui conosco. E, cara, obrigado por abrir as portas. Nós também estamos à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem. Estende esse abraço ao diretor André. E, cara, sensacional. Foi maravilhoso. Obrigado aí à universidade que abriu esse espaço. Foi sensacional, de verdade. E agora... estamos para responder as perguntas de todos. Façam perguntas, mandem para a gente. Nós estamos juntos. Se for direcionado a vocês, eu vou mandar o link de vocês. Entrem aqui, a gente vai colocar o link de todos vocês aqui nas redes, na publicação dos vídeos, né? E aí todos podem falar com todos nós aí, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até quinta-feira que vem, às 19 horas, Papo de Boteco, não perde. E não deixe de escrever e compartilhar, cara, porque os teus amigos podem estar precisando desse papo também. Vai ser legal. Abraço, até quinta. Valeu, galera, valeu.